Olá, é uma alegria enorme retornarmos a essa casa de amor que é o reencontro, um espaço tão especial, onde nós temos a oportunidade de nos reencontrar, nos reencontrar conosco, nos reencontrarmos com a nossa essência divina e, claro, nos reencontrarmos com o nosso irmão querido e amado, nosso Jesus, nosso irmão que tanto nos ensina e tanto carinho tem para com todos nós. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre Eu Me Amo. Certamente muitos daqueles que acompanharem esse nosso papo, ao pensarem num título de palestra espírita com o termo Eu Me Amo, talvez pensem que trata-se de um ato de egoísmo. Entretanto, ao longo da nossa exposição, nós esperamos contribuir de tal maneira que não haja essa confusão entre amor e egoísmo. O egoísmo é o eu doente e é impossível exercer o amor para com outrem ou para com nós próprios de forma doentia. Ou seja, nós precisamos compreender o conceito de amor, para aí então termos condições de observar o nosso espaço dentro desse conceito. Como é que nós podemos amar, como é que nós podemos nos amar e como é que nós podemos nos permitir sermos amados por outras criaturas. É muito comum que quando duas pessoas contraem matrimônio, e principalmente se são da árvore judaico-cristã, principalmente católicos, evangélicos também, e espíritas, cristãos de uma forma geral, é muito comum que nestes encontros, nestes encontros matrimoniais, durante a cerimônia seja lido um trecho da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo, dirigindo-se à comunidade de Coríntios, na Grécia, fala acerca da caridade. Entretanto, é muito importante nós conhecermos o que é que Paulo chama de amor. E amor não é egoísmo. Uma coisa é completamente diferente da outra. Nós sabemos que os gregos, melhor dizendo, e foi na língua grega que as cartas de Paulo, boa parte das cartas de Paulo foram escritas. Os gregos, eles tinham 4 tipos de amor. O amor philos, que é o amor para com as questões do conhecimento. O amor eros, o amor sentimental, o amor sexual. O amor storge, que é o amor voltado à família. E o amor ágape, que é o amor da doação, que é o amor da servidão, que é o amor que Cristo nos trouxe. Então, quando nós lemos em uma cerimônia matrimonial, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor eu nada seria, ele não está dizendo aqui do amor sentimental, do amor sexual. Esse seria o amor ágape, ou melhor, o amor eros. Está nos falando do amor ágape, que é o amor de Jesus, o amor que Jesus nos ensinou. Então nós precisamos ter para com outros, para com Deus e para com nós próprios, o amor ágape. É esse o amor que Jesus tão bem exemplificou quando nos trouxe a simplificação de todos os profetas e de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí é importante que este amor seja vivenciado a partir do amor ágape, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Não no amor que temos por uma comida, pelas curvas de uma pessoa, seja ela mulher ou seja homem. Não o amor que nós temos pelo nosso time do coração, pelas pessoas que pensam igual a nós. Este não é o amor ágape.
este grande convite, e é o que nós esperamos trazer essa noite, deste alto amor de nós para conosco, é um amor que deve ser vivido tal qual o amor que Jesus nos ensinou, o amor ágape, né? E aí tem um trechinho da primeira carta aos Coríntios que eu acho de mistério importância para nós compreendermos o que é este amor para Deus, para os outros e para com nós próprios, né? É quando Paulo diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Aliás, a melhor maneira de nós lermos essa frase seria: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Isso, segundo a ótica do apóstolo Paulo, que nós sabemos é a proposta de Jesus para as nossas vidas. Então vamos primeiro, a caridade é sofredora, é benigna, ou se quiserem chamar de amor, né? O amor é sofredor, é benigno, né? Como é que nós entendemos sofrer no amor para conosco? O que seria este sofrer, né? Este sofrer seria não aceitar momentos de felicidade, né? Este sofrer seria não nos ajustarmos em ter uma boa, não aceitarmos em paz ter uma boa refeição, em virtude que nossos irmãos menos favorecidos se encontram muitas vezes famintos, jogados às ruas, né? Será que é isso? Será que nós devemos sofrer dessa forma? Não aceitar a felicidade em função de que outras pessoas estão sofrendo, então nós não merecemos a felicidade, né? O amor é sofredor, é benigno. Eu prefiro trazer este termo sofredor como um sacrifício a ser feito, né? Ao invés de sofrimento, nós tratarmos com o termo sacrifício, né? O amor exige um sacrifício, ele é benigno, né? E vamos ao significado da palavra sacrifício. Sacro ofício é o trabalho sagrado que nós temos de transformarmos-nos e, por consequência, transformar o mundo que está à nossa volta, né? Então vamos imaginar, neste caso específico, se nós não aceitamos termos momentos de felicidades, de momentos onde nós podemos saciarmos-nos, né, com a matéria, mas principalmente com o espírito, se nós não aceitarmos esses momentos, em virtude de que nós não merecemos ser felizes, uma vez que os nossos irmãos em humanidade não são, é porque nós não compreendemos o significado da palavra sacrifício. É preciso que nós façamos o trabalho sagrado conosco, que nós tenhamos o sacrifício de nos fazer pessoas melhores, né? O que é este sacrifício, sacro ofício? Adianta eu sofrer porque as crianças da África estão com fome e neste sofrimento eu não me alimentar direito? Ou exercer um pensamento de crítica em função da minha mesa ser farta? Não, em absoluto isso não vai resolver, né? Nós podemos sofrer bastante com as injustiças do mundo e isso não vai nos levar a lugar algum. Entretanto, se nós, ao invés deste sofrimento, trouxermos o termo sacro ofício, as coisas começam a ser um pouco mais fáceis de serem levadas adiante, né? O amor é sofredor, é benigno. Então, eu trarei o sacro ofício, né, o sagrado trabalho de me debruçar não só em saciar-me, mas de saciar também os meus irmãos de humanidade. Eu não devo fazer o percurso inverso, ou seja, não gozar a vida, não buscar a felicidade na vida, porque as pessoas não são felizes, porque as pessoas estão sofrendo.
Não, isso não vai resolver a situação, né? Se eu realmente faço este sacro ofício, esse trabalho sagrado para comigo, se eu desejo ser benigno, que é exatamente aquilo que Paulo traz na primeira carta aos Coríntios, o amor é sofredor, é benigno. A caridade, ela faz sacrifícios e ela é benigna. Ou seja, eu preciso ser benigno para comigo, para como eu durmo, como eu como, como eu amo, como eu me relaciono com as questões materiais, sentimentais, sexuais, espirituais, né? Eu preciso buscar esta fonte de felicidade que eu mereço ter. Eu não preciso deixar de ser feliz para que a humanidade seja. Não, muito ao contrário. Com a minha felicidade, com o meu contentamento, com a minha completude para com a vida, né, eu estou dotado de amor, portanto eu posso dar amor. Então você precisa se amar e ser amado para você poder ter essa moeda de barganha, entregar amor às criaturas, né? Então não adianta sofrer porque o mundo vai mal, né? Você precisa ser benigno. O amor é sofredor, é benigno. Ou seja, qual é o bem que eu posso fazer para mim, para os outros e para Deus, e que este bem é que me fará ser uma pessoa feliz. Pode parecer bobagem, mas é grande a quantidade de pessoas que está em sofrimento em virtude de não aceitar estar em uma boa situação financeira, sentimental, de saúde, sexual, enquanto seus irmãos de humanidade não estão, né? Não adianta. Se nós entrarmos num território de culpa e de sofrimento puro, em virtude disso, nós não estaremos resolvendo a situação nem nossa, nem a de ninguém. Então é preciso o trabalho sagrado de levar o bem para a vida das criaturas sem deixar de estar atento ao bem que eu mereço, que você merece, que todos nós merecemos por sermos filhos de Deus, né? E não filhos bastardos, porque isso é um conceito também muito interessante. Contaram-nos uma lorota, e nós acreditamos, né, de que Jesus é o Filho unigênito de Deus, né? E nós somos filhos bastardos. Como é que, como filhos bastardos, nós podemos ser, nos julgarmos merecedores da felicidade? Não faz sentido algum. Então é preciso compreender Jesus como Filho de Deus, irmão nosso, né? E que todo o potencial de aprendizado, de cultura, de filosofia, de ciência, de visão de mundo que Jesus tem, está à nossa altura, desde que nós façamos a nossa parte em ir atrás desse conhecimento. Então é preciso o sagrado ofício de sermos benignos para conosco e para com as criaturas que estão comungando conosco, né? O segundo trechinho que nós extraímos é: o amor não é invejoso, né? E aí nós precisamos ir à etimologia da palavra inveja, né? Que deriva do latim de invidia, que significa desgosto causado pela felicidade alheia. A caridade não é invejosa, né? Então, como a inveja nos faz mal, e como nós invejamos a vida de outras criaturas, a condição intelectual, a condição social, a condição de cor de pele que a criatura se encontra, né? Como é que nós invejamos a classe social, enfim, como nós invejamos as outras criaturas, né? E aí eu sou obrigado aqui a me lembrar de uma piada, né? Diz que um português, eu posso brincar com os portugueses porque eu sou português também, né? Sou brasileiro, mas sou também português. Mas a piada conta o seguinte: um português e dois membros de outras nacionalidades estavam presos em uma cadeia, e um deles achou uma lâmpada mágica, né? E aí
esfregou a lâmpada mágica, saiu o gênio, o resto você já sabe, direito a 3 pedidos, né? E aí, cada um deles, daqueles 3 membros da cadeia, teriam direito a um pedido. O primeiro membro, que não era o português, né? O primeiro pediu, falou que gostaria de ser preso dentro de uma biblioteca para poder adquirir todo o saber possível do mundo. E o gênio atendeu ao seu pedido, e como num passe de mágico, retirou-o da cadeia e levou-o até uma biblioteca, né, onde ele pudesse ter acesso a esse conhecimento que era de seu desejo. O segundo membro, também não português, desejou ao gênio que ele fosse enviado para uma ilha deserta com uma mulher muito bonita, muito bela. E o gênio atendeu ao seu pedido, fez com que este homem saísse da cadeia e fosse morar em uma ilha deserta com uma mulher muito bonita. E o terceiro preso, nosso irmão português, teria dito: estou com saudades dos outros 2, traga-os de volta cá. Ou seja, não buscou a sua felicidade, ele perdeu tempo com a felicidade dos outros. Ao invés de estabelecer um plano de contentamento de si próprio, de uma melhor solução para o dilema de estar preso, ele quis que as outras criaturas viessem para a cadeia e não fossem felizes. Afinal de contas, ele também não se via nessa situação. Claro que é uma piada, que não faz o mínimo sentido, ainda mais porque os nossos irmãos portugueses são muito inteligentes, né? Mas é uma piada que nos traz um ensinamento muito grande. O amor não é invejoso. Todas as vezes que nós perdemos o nosso tempo com inveja alheia, nós deixamos de dar atenção às potencialidades que nós temos de alcançar a nossa felicidade. E a nossa felicidade não está na mesma relação e proporção para aquilo que gera felicidade nas outras criaturas, né? Por exemplo, muitas vezes nós temos um casal de amigos que estão numa condição financeira, social diferente da nossa. Melhor colocados na pirâmide social, por assim dizer, né? E aí, ao invés de nós buscarmos a nossa felicidade, interrogando a nossa consciência acerca daquilo que verdadeiramente haverá de nos trazer felicidade, nós buscamos a nossa felicidade na pretensa grama verde do nosso amigo, do nosso vizinho. A grama do vizinho parece mais verde. Então nós vemos aquela condição social do nosso vizinho, a casa que tem, o carro que tem, a esposa que tem, os filhos que tem, o saber que tem, não importa. Invejamos aquilo e queremos aquilo para a gente. Então, por exemplo, o nosso vizinho ele pode ser um alto executivo de uma grande empresa, né? E este cargo é que traz a felicidade para ele. Ou melhor, a felicidade aparente, financeira, material. E aí nós desejamos que nós também queremos ser um alto executivo, afinal de contas, assim, nós podemos ter todas as maravilhas que o nosso vizinho tem, né? Do dinheiro, né? Com o dinheiro nós compramos o carro, nós compramos a casa, se nós não estamos felizes com a nossa aparência física, nós fazemos uma cirurgia plástica e assim sucessivamente. E aí nós até alcançamos, né? Digamos que hipoteticamente nós chegamos à função de executivo de uma grande empresa. Entretanto, algumas coisas que para o nosso vizinho são mais tranquilas, para nós não são. Nosso vizinho, por exemplo, ele está acostumado com as altas responsabilidades que um cargo dessa envergadura lhe traz. Ele está acostumado a lidar com reuniões. Ele está acostumado a barganhar, a conquistar, a negociar, né? Ele está acostumado a fazer política. Isso tudo faz parte desse nosso vizinho. E em virtude destas qualidades é que ele consegue os recursos que fazem a sua vida melhor, inclusive os recursos materiais. Então digamos que por invejar nosso vizinho nós vamos
buscar essa posição social, né? Só que como nós não temos as mesmas qualidades, as mesmas competências desse nosso vizinho, nós sofreremos da nova função. Porque nós não sabemos fazer política muito bem, nós não temos uma grande capacidade de negociação, né? Os nossos talentos são outros. Não é que não podemos ostentar e auferir os talentos que o nosso irmão de caminhada tem. Certamente todos nós teremos todos os talentos, inclusive os talentos do Cristo, na medida que nós vamos aprendendo a lidar com o mundo e as leis deste mundo, né? As leis divinas. Principalmente nas leis divinas não entenda-se apenas as leis morais, mas as leis da ciência, né? E o conhecimento filosófico, né? Então, como nós não temos as mesmas características, as mesmas qualidades deste nosso vizinho, nós, buscando uma inveja dessa criatura, nós buscamos uma vida similar àquela criatura e aí nós adoecemos. Vivemos estresse, descontentes, podemos até ter a grana que nós queremos, o carro, a casa, podemos fazer as transformações físicas em nós e nas pessoas, no nosso cônjuge, para que nós tenhamos uma aparência mais à altura daquilo que a sociedade espera. Entretanto, o preço que nós vamos pagar por isso é tão alto que nós seremos ricos miseráveis, né? Talvez sejamos aquela pessoa, né? Tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que nós temos é dinheiro. Então, em absoluto, o amor não pode ser invejoso, né? A caridade não pode ser invejosa. Nós devemos buscar aquilo que haverá de nos fazer bem. Para um é a fortuna, para uns é a fortuna. Para outros, muito ao contrário, é uma vida simples. É uma vida simples que nos fará bem, né? Cada um busca a felicidade a partir da sua visão de mundo, a partir dos seus talentos, a partir do sacro ofício, do sacrifício que tem condições de fazer e de alcançar, né? Além disso, a frase, o trechinho que nós separamos aqui da primeira carta aos Coríntios é: o amor não trata com leviandade. O que é ser leviano? Você tem sido leviano consigo próprio? Como você tem se alimentado? Como você tem lidado com as questões sexuais? Como é que está o seu sono? Como é que você tem servido as pessoas próximas a você? Seus parentes, seus amigos, seus companheiros de trabalho. Você tem lidado com estas criaturas, né, de forma leviana ou caridosa? Então, o amor não trata com leviandade. Não dá para ser leviano com as nossas obrigações. Então, nós só alcançaremos o status de alto amor na medida que nós não sermos levianos conosco, com as pessoas que nos cercam, com Deus por consequência, ou seja, com o multiverso, né? O que nós chamamos de multiverso é muito mais do que o universo, né? Até recentemente a ciência praticamente toda acreditava no universo, ou seja, neste único mundo, né? Inexplicado ainda, tal a complexidade a partir das nossas ciências, das ciências que nós conhecemos. Hoje em dia a ciência já começa a falar de multiverso, que são diferentes padrões, inclusive de matéria, né? Em dimensões paralelas, né? Estar ciente deste multiverso, né, e da vida pulsante que há fora daquilo que os nossos sentidos físicos podem alcançar é de mistéria importância para que nós nos amemos. Porque assim a gente começa a perceber que nós fazemos parte deste multiverso, né? E que nós só alcançaremos a paz, a luz, a felicidade plena se nós, como parte integrante desse multiverso, fizemos a nossa parte não de forma leviana, mas de forma assertiva, de forma positiva, de forma profícua, né? De forma a de fato entregarmos o nosso melhor em prol de nós mesmos e por consequência das pessoas que estão
ao nosso redor, né? E como último trecho que nós gostaríamos de tratar aqui sobre este alto amor, sobre este eu me amo, né? E que se apoia, segundo o que nós trouxemos, segundo a nossa proposta de hoje, na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 13, mais precisamente item 4, né? Nós já falamos que o amor é sofredor e é benigno, não é invejoso e não trata com leviandade. E por fim, o amor não se ensoberbece. Mas o que é soberba? E aí eu fui atrás do significado da palavra soberba, né? Pretensão de superioridade sobre as pessoas, né? Esta é a maior fonte, talvez uma das maiores fontes do nosso sofrimento. Nós queremos ser superiores aos outros. Eu me lembro que estudei durante um tempo num colégio católico, garoto, primário, e as nossas queridas freiras, que eram as mantenedoras, as diretoras dessa instituição, elas tinham um método de premiação ao final do ano dos melhores alunos da sala de aula. Primeiro, segundo, terceiro lugar, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Eu nunca consegui nenhuma das três, né? E sofria buscando estar entre os 3 primeiros da sala de aula. Como isso nos leva ao sofrimento? Competição com os outros. Sendo que nós não nos conhecemos o suficiente para saber se nós estamos na mesma condição intelectual, moral, social, científica, filosófica da outra criatura para buscar a mesma coisa, né? Nós não temos os mesmos talentos das pessoas. A nossa visão de mundo é diferente da visão de mundo das pessoas. O conhecimento que as pessoas têm é diferente dessas pessoas, do nosso conhecimento. Eu julgo eu sofro porque eu quero ser superior aos 3 colegas de classe, mas eu não sei a bagagem intelectual e moral que estes espíritos têm, né? Então eu posso ser um espírito com 1 milhão de anos em fase hominídea, e estes espíritos podem ter 10 milhões de anos no estágio hominídeo. Portanto, muito mais conhecimento e cultura do que eu. Então não adianta eu querer alcançar um nível que eles estão. Eu até alcançarei, mas a meu tempo. Não adianta eu querer algo que não está à minha altura em função de uma série de parâmetros que precisam ser compreendidos, né? Eu falei aqui, por exemplo, a questão do conhecimento, né? Estes 3 alunos podem ter uma idade espiritual muito maior do que a minha. Então, além dessas questões do conhecimento, como é que os pais destes alunos dedicavam parte do seu tempo para auxiliarem esses 3 alunos? Será que os meus pais faziam o mesmo comigo? Será que eles tinham condições e tempo e conhecimento para fazer o mesmo? E assim a gente se coloca numa posição de sofrimento, né? Sem exercer o auto-amor. Vemos um carro na rua e este carro nos chama a atenção, né? Uma Ferrari, por exemplo. E nós entendemos que só podemos ser felizes se nós também tivermos uma Ferrari. Só que ou a gente vai se frustrar porque a grana é muito alta e a gente não vai conseguir, ou o preço que nós vamos pagar por ter essa Ferrari será tão alto, mas tão alto, que nós iremos ao sofrimento. Quando em verdade, muitas vezes, essa criatura que nós invejamos, porque está com uma Ferrari, pode estar com o nome sujo, pode estar devendo uma fortuna na praça, né? Pode estar cheio de inimigos procurando-lhe, pode estar com ações trabalhistas aos montes sobre si. Entretanto, ele mostra essa aparente tranquilidade, esta aparente riqueza, e nós ainda invejamos isso em função de nos acharmos soberbos, né? Necessitados de sermos superiores aos outros. Que bom seria se nós buscássemos a superioridade em nós próprios. Não com o objetivo de nos julgarmos menores do que somos, de temermos a falha no nosso processo
de melhoria contínua e de busca de recursos, sejam eles materiais, filosóficos, que estão disponíveis a nós. Não, em absoluto. Mas pura e simplesmente com o objetivo de sermos melhores. Melhores para conosco, melhores para com os outros, melhores para com a coletividade. Tudo seria muito melhor se nós tivéssemos o foco neste alto amor. Quando Jesus nos recomenda que brilhe a nossa luz, né? Ele fala isso no Sermão da Bem-aventurança, que brilhe a vossa luz. Né? O que é fazer brilhar a nossa luz? Se não exemplificar, nutrir amor por nós próprios, né? Exemplificar, nutrir amor pelas pessoas que nos cercam, exemplificar, nutrir amor por toda a sociedade e, por consequência, por Deus, né? Então, esta busca de amor não pode ser uma busca que se apoie em egoísmo, porque se for uma busca que se apoie em egoísmo, o resultado será o sofrimento, será a decepção, será a comparação de nós com os outros, né? Agora, se nós buscarmos o crescimento contínuo, né? Se nós nos colocarmos na função de servidores de nós próprios e da coletividade, a coisa fica bem mais fácil, né? Façamos a nossa parte. Conhecimento nós já temos para tanto. Jesus nos deixou um evangelho tanto potencial. Seria muito bom que nós pudéssemos olhar para nós próprios, olharmos no fundo do nosso âmago para ver Deus está dentro de nós. A centelha divina nos anima ao ser. Nós tivemos início, não teremos fim e seremos evolução durante todo o tempo. Mas para que tal se dê, nós precisamos nos amar. Nós não precisamos invejar aos outros. Nós não precisamos. Nós precisamos gostar de nós mesmos, respeitar a nossa história, enxergarmos-nos como seres que tiveram início. Erramos, sim, mas estamos dispostos a aprender com os nossos erros e principalmente temos confiança plena num futuro de luz, num futuro de paz, num futuro de amor. Amemo-nos, a nós, ao nosso próximo e a Deus sobre todas as coisas. Beijo no coração.